Oi, galerinha! Vamos para mais uma videoaula? A professora Ingrid convida vocês a tratarmos de um novo tema, agora o feudalismo. Bora entrar na nossa máquina do tempo? Então vamos lá. Na nossa máquina do tempo, começamos a estudar a pré-história, mais ou menos até o surgimento da escrita. Depois disso, nós fomos caminhando pela Idade Antiga e agora entramos na Idade Média, no ano de 476, quando houve a queda do Império Romano do Ocidente, até o ano de 1453, pela tomada de Constantinopla pelos turcos. Depois disso, nós ainda estudaremos a Idade Moderna e ainda a Idade Contemporânea, que estamos hoje, ok? Bom, então nós vamos continuar nessa linha do tempo e vamos entender esse momento. Nós temos o século 3 ao século 10, onde nós temos a formação do feudalismo. Os feudos começam a se formar na Europa durante esse período. Mais ou menos entre os séculos 11, 12 e 13, a consolidação desses feudos. Esses feudos se tornam mais fortes, né? É o ápice do feudalismo. E depois disso, nós temos, entre o século 14 e o século 15, a crise do feudalismo, quando ele começa a não funcionar mais, a não dar certo, e aí houve a desintegração de todos eles. Mas o que é isso, professora? O que é o feudalismo? O que eram os feudos? Vamos entender? Então, os feudos, o que foi isso? Era um modo de organização da vida social, política e econômica que marcou a história da Europa lá na Idade Média. Então, mas o que era bem um feudo? Um feudo era uma unidade agrária de produção. Esses feudos, gente, eles ficavam na zona rural e bem longe das cidades. Nós vamos entender melhor o porquê dessa distância toda, ok? Bom, e aí nós temos a explicação um pouquinho melhor de um feudo. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar numa grande fazendona, tá? Como se o feudo fosse uma enorme fazenda. E nessa fazenda tinha muita riqueza, mas ninguém podia comprar e vender essa fazenda. Essa fazenda ela pertencia a uma só pessoa e várias outras moravam e trabalhavam nessa grande fazenda para o dono. Quem era o dono? O dono era uma pessoa chamada senhor feudal, ele era o dono da fazenda. E as outras pessoas que moravam ali eram chamadas de servos. E dentro desse feudo, dessa grande fazendona, tinha plantações, tinham criações de animais. E começaram a juntar tanta gente dentro da fazendona que parecia que ali dentro tinha virado um pequeno vilarejo. Mas existia um grande castelo, tinha uma igreja ali junto e em volta tinha uma grande floresta. Eles pegavam lenha na floresta, eles caçavam e eles viviam ali dentro todos próximos e juntos. Por que, professora, tão juntos assim? Bom, vamos lá então? Vamos entender por que ele surgiu e aí nós vamos entender por que eles tinham interesse de ficar tão próximos. Com o fim do Império Romano do Ocidente e a formação dos reinos bárbaros, lembra que nós falamos muito dos bárbaros? As populações que antes habitavam as cidades foram buscar proteção no interior das propriedades rurais. Que propriedades rurais eram essas? Os feudos. Por quê, gente? Vamos entender melhor isso, ok? Com a decadência do Império Romano, quando o Império Romano ele foi terminando, começaram as invasões bárbaras e os nobres romanos eles começaram a se afastar das cidades. E aí eles foram levando com eles os camponeses. Por quê? Eles tinham medo desses bárbaros. Conforme os bárbaros iam entrando no Império Romano, todos esses nobres que moravam ali começaram a se afastar
e aí para um lugar mais seguro. E esse lugar mais seguro, longe das cidades, era o chamado feudo. Então, na Idade Média, já com esses povos bárbaros dominando a Europa, foi impossível unirem-se entre si ali nas cidades, eles se unirem e se defenderem dentro da cidade. Por isso, eles começaram a ir para o campo e aí surgiu uma nova organização política e econômica que foi o feudalismo. Então, deu para entender o porquê da formação? Como esses feudos surgiram na Europa? E era diferente ali a forma de quem mandava, quem era forte e quem era mais fraco. Por quê? Porque nós podemos dizer, em relação à política, que o poder político ele era descentralizado, distribuído. Como assim, professora? Não existia rei? Sim, existiam os reis. Só que, como a distância era muito grande, né, não tínhamos a facilidade que temos hoje de poder, entre um feudo e outro, haver a fiscalização do rei, como esse rei acabava ficando longe, quem tinha e quem ficava com esse poder era o senhor feudal. Quem era o senhor feudal? O dono do feudo. Por isso a gente diz que o poder ele era descentralizado. Então não havia um poder forte centralizado na figura do rei. O rei mandava sim, mas a autoridade maior, gente, era dos senhores feudais na prática. Então, na prática, quem acabava mandando mais, apesar de existir a figura do rei, eram os senhores feudais dentro cada um dos seus feudos, certo? E nós podemos dizer que cada senhor feudal fazia os seus laços de suzerania e vassalagem. O que é isso, professora? Para alguém poder morar em um feudo, o senhor feudal, ele doava um pedaço do seu grande fazendão ali, como a professora disse, para que o vassalo, que era o seu servo, ir morar dentro desse feudo em troca do trabalho. Então, enquanto o senhor feudal, ele dava um pedacinho, né? Ele doava, emprestava, na verdade, um pedacinho de terra para esses servos, os servos em troca pagavam impostos e trabalhavam para eles. Então, o suzerano a gente chama daquela pessoa que concedia o poder de ter a terra. Então, era o senhor que concedia o feudo. E o vassalo era a pessoa que recebia essa terra. E ela tinha que ter uma fidelidade muito grande. A gente chamava de contrato vassálico entre eles, ok? Isso não queria dizer, gente, que um vassalo ele não pudesse ser também um suzerano. Então, como uma vassala, eu recebi um pedaço de terra do senhor feudal, o senhor feudal vai ser o meu suzerano e eu devo favor ao suzerano, que é o senhor feudal. Mas o meu pedaço de terra pode ser tão grande, que eu posso doar também, emprestar um pedacinho para alguma outra pessoa. Então, aí eu não era vassalo do senhor feudal, agora eu posso ser ao mesmo tempo vassalo do senhor feudal e suzerano de uma pessoa que eu emprestei aquele pedacinho de terra também. Então essas terras elas eram repassadas, ok? De um para o outro, certo? Ok? Então eu separei aqui um exemplo de um feudo. Olha lá, dentro de um feudo nós tínhamos um grande castelo, lembra que eu falei que era um fazendão? Que quem morava nesse castelo era o senhor feudal. Eu tenho um moinho, que ele era usado também ali por todos. Eu tenho a terra que se chamava manso comunal, que essa terra podia ser usada tanto pelo senhor feudal quanto pelos seus vassalos, tanto pelo suzerano quanto pelos seus vassalos. E eu tenho o manso senhorial, que era a terra só do senhor feudal, o manso servil, que era a terra só dos servos, que ele tinha pego emprestado, a igreja, que ficava dentro do feudo,
a plantação, olha meu espaço de plantação, e aqui no fundo as florestas. Então vocês estão vendo como era enorme um feudo, gente. Cada um tinha suas terras separadas uns dos outros, certo? Bom, e aí, em relação à sociedade, eu separei essa pirâmide para vocês entenderem quem mandava mais para quem mandava menos. Então, lá no topo da minha pirâmide eu tenho o rei. Nós não podemos esquecer do rei, ok? Abaixo do rei estava o senhor feudal. Olha só ele lá, o senhor feudal e os vassalos do rei. Então, tinha esse feudo, né, os camponeses, que eram os vassalos. Lembrando, quem era vassalo? Aquele que recebia a terra, certo? E eu tenho a parte militar. Depois, descendo, nós temos aqui os cavaleiros, que faziam parte do serviço militar da época, certo? E que eles deviam favores também ao senhor feudal. Lembrando, gente, que abaixo do rei, a professora acabou não falando, mas abaixo do rei nós temos também a Igreja Católica, certo? Que é muito importante naquela época. E lá embaixo, quem acabava ficando lá no pezinho da pirâmide eram os camponeses, os servos que deviam proteção ao senhor feudal. Aliás, esses servos que eles eram protegidos pelo senhor feudal e ao mesmo tempo juntos protegiam esse senhor, ok? Então, continuando. Em relação à religião, então a Igreja Católica ela era muito forte nesse período, gente. Ela era uma grande detentora de poder. Então, nós temos na época o teocentrismo. O que era o teocentrismo? O centro de toda a explicação do mundo na Idade Média era quem? Deus, certo? Tudo era explicado pela religião. Então, se viesse uma chuva muito forte, era castigo de Deus. Se uma colheita fosse muito boa, era um presente de Deus. Então, nós temos aqui a religião explicando muitas coisas para as pessoas nesse período chamado de Idade Média. Então, um destaque muito grande para a Igreja Católica. Tanto é que quem tinha, né, toda essa dominância, quem conseguia dominar ali dentro do feudo, que era próximo ao senhor feudal e próximo ao rei também, era sempre pessoas ligadas à igreja, os padres, ok? Bom, dentro do feudo, como é que tudo funcionava? Então, tudo girava em torno do feudo. Era uma grande área rural, que eu já falei para vocês, e o dono era o senhor feudal. O feudo ele era autossuficiente. O que isso quer dizer? Que tudo que eles consumiam eram produzidos dentro do feudo. Fazia-se tudo ali dentro. Ninguém saía dali para comprar nada. E era uma economia de subsistência. Tudo que eles plantavam, o que significa subsistência? Era para consumo próprio. Eles não usavam o comércio naquela época, então eles não plantavam para sobrar para eles venderem, muito pelo contrário. Tudo que se fazia ali dentro era consumido pelas pessoas dali de dentro. E a maneira que eles faziam para ter esses produtos era o escambo. O que é o escambo? As trocas. Eu era um servo, eu dava um saco de batata, né, da minha plantação para alguém que por um acaso plantava feijão, então nós trocávamos. Eu dava batata para ele, ele me dava o feijão, ok? E os servos, em troca da moradia e proteção dos nobres, trabalhavam no campo e pagavam pesados impostos, gente. Muitos impostos, que nós vamos ver já já para o senhor feudal, ok? Então, nós temos as imagens aqui, ó, dos feudos. Olha lá, o grande castelo, que quem morava era o senhor feudal, e os servos trabalhavam para ele, certo? Então, nós temos, como eu disse a vocês, as terras que eram separadas, né? Cada terra, cada pedaço de terra era separada para uma classe social. Então, a terra chamada manso senhorial era a terra exclusiva do senhor feudal.
O manso servil era a terra exclusiva dos servos e as terras comunais eram as terras comuns, divididas entre o senhor feudal e os servos. As terras comunais, gente, geralmente pegavam bosques, florestas, grandes pastos, né? Então eram usadas por todos. Agora nós vamos falar um pouquinho dos impostos, ok? Se hoje pagamos impostos, naquela época eles também pagavam. Então, o primeiro imposto, a corvéia, era o trabalho gratuito dos servos na agricultura e nas construções. Como assim, professora? Um dos impostos, que era a corvéia, o servo ele tinha que, por exemplo, se em uma semana, 7 dias, né? Ele teria que separar alguns dias para trabalhar, alguns deles na terra só do senhor feudal. Então, se, por exemplo, nós temos 7 dias da semana, ele separaria 3 dias, 2, 3 dias, para ir lá na terra do senhor feudal e trabalhar para ele. Nós temos um outro imposto, a banalidade, imposto pago pela utilização da infraestrutura do feudo. Então, se ele quisesse usar um moinho, um forno, um celeiro, ele pagava imposto para o senhor feudal para ter essa utilização. Temos a talha também. O que a talha era? Uma porcentagem, quase sempre a metade, entregue ao senhor feudal pela produção no manso servil. Então, a terra manso servil, que era a terra só do servo, se ele conseguisse ali, um exemplo, 1 tonelada de batata, e ele conseguiu, naquela época, colher 1 tonelada, ele tinha que dar praticamente a metade para o senhor feudal. Então, metade dessa tonelada tinha que ser para o senhor feudal, ok? Tudo eram impostos. Um outro imposto, chamado mão morta, era imposto pago pela morte do chefe da família, se caso continuassem utilizando as terras. Então, caso eu more no feudo, meu marido morreu, eu fiquei viúva, o que eu tenho que fazer? Pagar um imposto chamado mão morta, caso eu queira ficar lá. E mais um, captação. Era um imposto anual pago individualmente ao senhor feudal. Então, todo ano tinha um imposto individual que eu tinha que pagar de qualquer maneira ao senhor feudal. E aqui uma observação, que os servos também eram obrigados a prestar serviço militar em caso de guerras e dar hospitalidade ao senhor feudal. Então, como eu disse a vocês, era uma troca. Enquanto eu emprestava, eu como senhor feudal, emprestava as minhas terras para o meu servo morar, em troca disso, eu os protegia e eles trabalhavam para mim. Então, eram trocas de favores, assim eles moravam todos próximos, todos juntos, para poder se defenderem de quem, gente? Dos bárbaros. Lembra qual foi a finalidade de se ter um feudo, de se fazer um feudo? Eram sempre eles juntos, protegidos ali, protegendo uns aos outros, para poder se defenderem de quem? Dos bárbaros. Em relação à educação, artes, cultura na Idade Média, né? Então, a educação era para poucos. Pouquíssimos sabiam ler e escrever. Geralmente, eram os filhos de nobres que conseguiam decodificar a leitura e pessoas ligadas ao clero. O que é o clero? A Igreja Católica. A cultura e a arte foram fortemente influenciadas pela religião. Então, se nós pegarmos a parte da arte e da cultura dessa época, nós vamos ver, gente, que todas as obras de arte, tudo era ligado ao teocentrismo. Lembrando que o centro das explicações, o centro de tudo era Deus. Inclusive na arquitetura e nas construções dos castelos, olha aqui, das igrejas, ok? Das catedrais. Então, tudo ligado a esse período da Idade Média, tudo ligado à Igreja Católica. Então, eu coloquei aqui um pequeno resuminho
Só para a gente lembrar das características, a descentralização do poder, ou seja, o rei mandava, mas quem ficava com todo esse poder? Os nobres, o senhor feudal, pela distância. A economia agrícola, ou seja, tudo, não existia indústria, não existia fábrica naquela época, tudo era através de plantação. Uma plantação de subsistência que eles plantavam para eles próprios consumirem e não existia, gente, olha aqui a subsistência, e não existia comércio, ok? Era feito escambo, trocas. A sociedade era estamental, ou seja, o rico morria rico e o pobre morria pobre. Dificilmente alguém pobre conseguia mudar, sair da sua classe social e ir para uma melhor. O poder clerical, o que é clerical? Da Igreja Católica. E a cultura era influenciada pela essa Igreja Católica. Nós chamamos esse período, pessoal, da Idade Média, de Idade das Trevas, Idade da Ignorância. Trevas em relação à escuridão, mas escuridão da ignorância, ok? Porque eles deixaram tudo que se relacionou, que se falou na Idade Antiga, sobre ciências, essa parte científica, nesse período da Idade Média ficou dormente, não se falava em ciências, porque tudo era explicado através da religião. Que religião que era? Cristã, tá? O poder do papado, ou seja, do Papa. Gente, será que vocês ficaram com alguma dúvida? Conseguiram entender o que era um feudo e por que ele surgiu? Eu espero que sim. E aí, acabou a aula? Acabou! Eu vou me despedindo de vocês e já deixo aqui um convite para uma próxima aula e caso alguém tenha alguma dúvida, estou aqui à disposição, ok? Um beijo a cada um. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!